Olá, bem-vindo à nossa segunda aula sobre os fundamentos do cristianismo. Na aula 1, nós falamos sobre o contexto teológico histórico, falamos sobre a esperança messiânica, de como a igreja primitiva herdou do judaísmo a expectativa de um Messias libertador, e que essa igreja primitiva identificou Jesus de Nazaré como o Messias profetizado lá atrás pelos profetas do Antigo Testamento. Nós falamos também de alguns grupos que, logo no princípio, ameaçavam as doutrinas básicas dos apóstolos. E entre esses grupos, nós temos os ebionitas, que tinham uma conotação muito fundamentalista e judaizante. E temos também o gnosticismo, que era um grupo que percorreu e influenciou a igreja desde sempre. E é bem possível que nos nossos dias também a igreja, ou algumas igrejas ainda sofram a influência do gnosticismo, um grupo esotérico. Nós falamos sobre isso na aula passada. E depois nós falamos sobre as crenças centrais do cristianismo. O Messias, Jesus. Falamos dos evangelhos como biografias da vida de Jesus e da obra de Jesus. E também falamos do seu nascimento virginal, cumprindo então as profecias do Antigo Testamento. E nesta segunda aula, nós falaremos sobre a questão da autenticidade dos evangelhos nos dias atuais. Também falaremos sobre a pecaminosidade humana, a doutrina do pecado, no grego hamartiologia. Essa é uma doutrina à parte que depois vocês estudarão aí no seminário. Falaremos também sobre o conceito de igreja, o pensamento católico romano e o pensamento protestante. Falaremos também sobre a doutrina da remissão dos pecados, a remissão vicária que Cristo concluiu na cruz por nós. E também sobre os credos históricos, entre eles o credo apostólico e o credo de Nicéia. Meus queridos, minhas queridas, caros alunos, alunas, nos círculos teológicos, no meio acadêmico, tem se discutido muito, e sempre foi assim, e agora mais do que nunca, se os eventos relatados dos 4 evangelhos são fidedignamente históricos. A autenticidade teológica dos evangelhos estaria sujeita à sua veracidade histórica. Devido à teologia racionalista do século XIX, os eventos miraculosos dos evangelhos foram rejeitados, uma vez que foram entendidos como mito. Então, é muito importante a gente falar e deixar bem claro aqui na nossa aula que, em primeiro lugar, os evangelhos são narrativas de comunidades de fé. Nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos, nós temos o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são o que nós chamamos na teologia de evangelhos sinóticos. Ou seja, aqueles que têm a mesma visão, que olham pelo mesmo ângulo. O evangelho de João já destoa dessa mesma visão que os 3 primeiros. Os evangelhos, e não só os evangelhos, mas toda a Bíblia, foram escritos não como livro científico. Não há nenhuma intenção dos autores, dos escritores bíblicos,
fazerem comprovação científica dos seus escritos. Os evangelhos, e assim como os demais textos sagrados, são construções da comunidade de fé. Então nós temos o evangelho de tradição de Mateus, outro da tradição de Marcos, outro da tradição de Lucas e outro da tradição de João. Todos esses evangelhos foram construídos a partir da experiência de fé daquelas comunidades. Não é um livro meramente histórico, não é um livro meramente científico, com comprovação de datas, tentando ali provar que Jesus existe, nada disto. São testemunhos de fé. São sinais de que aquele homem de Nazaré, o Deus encarnado, esteve no meio deles e realizou milagres maravilhosos e realizou coisas fantásticas pelo poder de Deus. Então, essas tentativas de invalidar os evangelhos, essa tentativa de desacreditar os textos sagrados a partir de uma crítica gramatical muito intensa, não funciona, porque eles são expressões de fé de um povo, eles são sinais de uma experiência vivida por aquelas comunidades. Então são relatos verídicos. E mais interessante é que muitos historiadores, e entre eles eu cito Flávio Joséfo, que não era cristão, mas judeu, e Flávio Joséfo faz relatos verídicos, históricos, científicos sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a igreja primitiva, sobre os apóstolos de Jesus. E não somente o Flávio Joséfo, mas tantos outros pais da igreja que foram discípulos dos apóstolos, também atestaram a veracidade dos registros que estão ali nos evangelhos. Não temos dúvida alguma de que o Novo Testamento é verídico e é palavra de Deus, assim como o Antigo Testamento é para os judeus e cristãos. Então, meus queridos e queridas alunas, é muito importante a gente saber que nós estamos firmados em algo muito sólido, né? É claro que nós não temos os textos originais, nós temos cópias, mas cópias feitas com muito rigor, com muita responsabilidade, com muita seriedade. Então, você pode confiar no texto sagrado. Não é mera historinha ou conto da carochinha, não. São fatos reais e que foram registrados. Se você pegar lá o Evangelho de Lucas e analisar Lucas, logo no princípio, ele escrevendo a Teófilo, ele fala que ele fez uma pesquisa, uma investigação minuciosa dos fatos que ocorreram lá no primeiro século, que ocorreram sobre a vida de Jesus, porque Lucas não conheceu Jesus. Os demais escritores, sim, os apóstolos, sim, conheceram Jesus. Mas Lucas não. Então Lucas faz uma pesquisa, um trabalho de jornalismo investigativo e apura com muita seriedade. Lucas era um médico, era um homem letrado, e ele então registra os acontecimentos, registra os milagres, a ação de Jesus no mundo. Então é muito importante que a gente saiba o que nós cremos, que nós podemos confiar no texto sagrado que nós temos. Essa Bíblia, a palavra de Deus, é para nós verdadeira. Ela é para nós a boca de Deus falando ao nosso coração.
Então ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e, mais do que isso, viva a sua Bíblia e pregue a sua Bíblia. Então é muito importante que nós tenhamos essa compreensão, né? Então, meus queridos, acredito que não há dúvidas, né? Porque esse evangelho que chegou até nós conhecemos Jesus através desses evangelhos, né? Esses evangelhos são textos biográficos que falam de Jesus, falam da vida dele, dos milagres e de tudo que ele fez e qual que foi o propósito da sua vida a esse mundo. Eu quero falar agora sobre uma outra doutrina que é uma doutrina importante para os fundamentos do cristianismo. É a doutrina da pecaminosidade humana, né? A doutrina do pecado, a hamartia. Primeiro é bom saber que a palavra pecado vem do grego e é hamartia, que quer dizer errar o alvo. Traduzido literalmente seria isso. Quando eu erro o alvo, eu pequei. Eu deixei de acertar. Então, na visão teológica cristã, a raça humana, ela é pecadora. Nós já nascemos e nós herdamos o que a teologia chama de pecado original. O ser humano foi originalmente criado por Deus à sua imagem e semelhança, para o adorar e ter comunhão com Ele e exercer domínio sobre a criação. É o que está registrado lá em Gênesis. Mas, entretanto, por causa de sua rebelião contra Deus, o homem se corrompeu e se depravou. A comunhão com Deus foi cortada e o governo deste mundo passou para as mãos de Satanás. Satanás, no grego, Satã, no hebraico, Satã, quer dizer adversário. No grego, diabolos, que também quer dizer adversário, opositor, aquele que está contra. Esse Satanás era um anjo que anteriormente era bom e se rebelou contra Deus, levando em sua rebelião 1/3 dos anjos. Consequentemente, toda a criação foi contaminada pelo pecado, sendo a morte física e espiritual a consequência final. A restauração de sua comunhão com Deus é essencial à humanidade. Entretanto, o ser humano está incapacitado de conquistá-la por seu próprio esforço, por sua própria conta. Então, nós precisamos de uma ação de Deus para que nós possamos ser restaurados. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança foi perdida quando da desobediência do primeiro homem, da primeira mulher. Então nós deixamos que essa imagem de Deus em nós se esvaísse e agora nós precisamos restaurar essa imagem e semelhança, restaurar essa condição de filhos de Deus. E somente através de Jesus Cristo, pela ação da palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo em nós, é que faz com que nós possamos reconhecer a nossa condição decaída de pecadores e nos voltarmos para Deus. Somente através de ouvir a palavra, diz o apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E somente com a ação do Espírito em nós é que nós podemos então aceitar, nós podemos então sermos restaurados, sermos redimidos por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo em nós. Eu gostaria que nós lêssemos aqui um texto que está lá em Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 10 e versículo 23. Romanos 3, versículo 10 e versículo 23. Versículo 10 diz assim: como está escrito,
Não há um justo, nenhum sequer. E o versículo 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é um decreto divino que nos colocou nessa condição de pecadores por causa da nossa própria transgressão. E Deus nos restaura em Cristo e resgata em nós a nossa dignidade como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa doutrina do pecado ela é muito importante para a gente compreender que a salvação não depende de nós. A salvação depende de Deus. Não somos nós que vamos a Deus, é Deus que vem até nós. É Ele que se torna humano em Jesus e vem até nós para nos dar a salvação eterna. Então que essa doutrina possa tocar no seu coração, que você possa compreender a profundidade disso. Mas mais para frente vocês terão uma matéria específica sobre a doutrina do pecado. Aqui nós estamos dando apenas um pano de fundo, pois estamos falando dos fundamentos do cristianismo. Queridos, outra coisa importante nessa segunda aula é a questão da igreja. O que é a igreja? A gente fala muito da igreja, né? Ah, eu sou da igreja tal. Ah, eu vou à igreja, né? Ah, você precisa ir à igreja. Mas o que é a igreja, né? Então, vamos compreender primeiramente o que significa a palavra igreja, né? É uma palavra de origem grega, né? Eclesia, que quer dizer reunião, assembleia, ajuntamento. Esse era um termo, uma expressão que os romanos tinham, que os gregos tinham, né? E que dizia respeito às assembleias que eles faziam lá, assembleias políticas, assembleias do povo, assembleias seculares. E esse termo, essa expressão foi incorporada à igreja cristã, né? À assembleia litúrgica. Mas existem alguns conceitos que divergem, né? Porque para a Igreja Católica Romana, né, ela entende que ela é a igreja, né, que ela é a igreja católica no sentido de universal. Católico quer dizer universal. Então a igreja romano-católica ensina que ela é universal e visível, que ela é composta de todas as pessoas católicas na Terra. Então para a igreja católica romana, a igreja cristã, de fato, a única e verdadeira, seria então o Papa com seus arcebispos, bispos, seu clero e seu povo, né? Excluindo então as demais denominações cristãs. Porém, ela própria, em seu catecismo, ela ensina que a palavra igreja designa a assembleia litúrgica e designa também a comunidade local, tá? Os artigos 126 e 127 do Catecismo da Igreja Católica. E também ela é toda a comunidade universal dos crentes. Então esses três significados são de fato inseparáveis. A igreja é o povo de Deus reunido no mundo inteiro. Ela existe nas comunidades locais, realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística, né? Se reúne para celebrar a ceia do Senhor. E essa assembleia vive da palavra e do corpo de Cristo, e é assim que ela própria se torna corpo de Cristo. Então esse é o conceito católico, né? Só que a Igreja Católica atribui essa assembleia somente às assembleias católicas romanas, né? Já os protestantes têm uma visão diferente. Para o protestante, a igreja é universal, quer dizer, ela é católica, né, na sua totalidade, mas ela é invisível. Ela é composta de todas as comunidades, de qualquer tipo,
e que elas são, na verdade, uma igreja só. Para Lutero, que foi o grande reformador do século XVI, ele diz que onde se ministra a ceia do Senhor, a Eucaristia, e onde se prega o Evangelho, ali está a Igreja de Cristo. Então, onde há os sacramentos, as ordenanças, o pão, o vinho, o batismo, e onde a palavra de Deus é ensinada, e onde o povo está reunido, ali está a Igreja Católica, ali está a Igreja de Deus, ali está a Igreja Universal, toda a comunidade dos fiéis, ali está a Assembleia do povo de Deus. Então, às vezes, a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal, isto é, para falar de todo o povo que pertence a Cristo. Não importa onde ele possa estar. É a chamada igreja triunfante, que reúne os irmãos que já morreram, que estão na glória eterna, aguardando a volta de Jesus, e a igreja aqui, a chamada igreja militante, a igreja que está ainda na terra, sofrendo as adversidades, as tribulações, as lutas, o pecado, Então a igreja, ela é a noiva do Cordeiro, que é pura, santa e imaculada, e que será arrebatada ao céu. Então, quando o Senhor Jesus se referiu a ela, ele não estava falando apenas de uma congregação, nem falava de uma organização ou instituição mundial. Ele estava falando de pessoas, pedras vivas construídas sobre ele, Jesus Cristo, que é a fundação sólida. E foi tendo isso em mente que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 11, 2, que ele diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, para santificar, purificando-a com a lavagem da água e a lavagem da palavra. Então, a igreja, quando você diz que você é da igreja, não é apenas da sua denominação que você é. Quando você diz que pertence à igreja, você pertence à igreja de Cristo. As denominações são humanas, mas a igreja de Cristo, ela é universal, ela é eterna, ela é composta daqueles que estão na glória eterna e daqueles que estão aqui militando e confessam a Jesus. Então essa é uma doutrina assim, básica também, fundamental do cristianismo, a doutrina da igreja, que é chamada de eclesiologia, estudo sobre a igreja. Tá? Importante vocês atentarem para isso. Também, queridos, uma outra doutrina importante dos fundamentos do cristianismo é a remissão, a doutrina da remissão dos pecados. A palavra remissão significa perdão. A remissão dos pecados significa o perdão da dívida, o perdão dos pecados. Quando Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados, ele nos redimiu. Ele pagou a nossa dívida. Como você tivesse ali uma dívida no banco, e alguém foi lá e pagou para você. Você não deve mais nada. Aí você liga para o gerente e fala: e aí, como é que está a minha dívida? E ele vai dizer para você: olha, veio alguém aqui e pagou, você não deve mais nada. Seu crédito está liberado. Então foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos redimiu, ele pagou a nossa dívida. Nós fomos redimidos ou simplesmente perdoados. Em algumas traduções bíblicas, a palavra remissão é substituída pela palavra perdão, mas ambas têm o mesmo sentido. Tá? Na verdade, é a mesma coisa. Perdão e remissão. Tá? Ser redimido ou ser perdoado. O cristianismo é a única religião que tem uma expiação. A palavra expiação ocorre uma vez na versão bíblica do King James, no Novo Testamento, e também esse substantivo grego ocorre em 3 outras passagens, em Romanos 11:15, onde está traduzido reconciliando, uma vez em 2 Coríntios 5:18, onde está traduzido reconciliação, e uma vez no versículo seguinte, onde outra vez está traduzido reconciliação. Então,
essa doutrina é a garantia de que nós, em Cristo, fomos redimidos, fomos perdoados e recebemos a bênção do perdão, a bênção da remissão dos pecados, e a nossa dívida foi paga e não estamos devendo mais nada, porque Cristo pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Queridos, e agora, para terminar essa nossa, para completar, né, essa matéria, os fundamentos do cristianismo, eu quero falar um pouquinho sobre os credos históricos, os credos cristãos, né? A igreja primitiva ela foi avançando lá pelo ano 100, depois no segundo século, e aí o terceiro século, e a igreja sentiu a necessidade de se estabelecer, de se organizar doutrinariamente, porque foram surgindo problemas, foram surgindo dúvidas com relação à divindade de Cristo. Jesus é Deus mesmo? Para o judeu isso é uma coisa quase que inconcebível. Como é que pode um homem ser Deus, né? É algo assim muito complicado, muito difícil para o judeu entender. E para os pagãos da mesma forma, né? Os gregos achavam isso um absurdo, né? Como é que pode o cara ser Deus, depois virar homem, depois morrer e depois ressuscitar? Então, muitas dúvidas e muitas doutrinas estranhas começaram a surgir por causa disso. Então a igreja, já organizada, ela se reuniu em concílios, né, em assembleias de clero e povo, para estabelecer parâmetros, para estabelecer doutrinas, para estabelecer o credo, aquilo que nós cremos. E é interessante também fazer um gancho aí, porque quando dizemos católico, né, a palavra católica, estamos dizendo que são aqueles que acreditam como todos acreditam, né? É aqueles que confessam como todos confessam, né? Então nós temos em primeira mão o primeiro credo cristão, é o credo apostólico, o mais conhecido deles. É atribuído pela tradição aos 12 apóstolos, né? Porém, alguns estudiosos acreditam que ele se desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. É bem possível que tenha sido assim. Foi uma construção, assim como os evangelhos também foram, assim como a Bíblia toda foi, né? Então, embora os seus artigos sejam de origem bem antiga, acredita-se atualmente que o credo apostólico só alcançou sua forma definitiva por volta do sexto século, quando são encontrados registros do seu emprego na liturgia oficial da Igreja Ocidental, né? Então é um trabalho de construção, mas ele define bem tudo que nós cremos. Ali está, toda a igreja cristã confessa o credo apostólico, senão ela não é uma igreja cristã. Ali tem tudo, né? E você aí, procure ler, pesquise aí no Google, leia o credo apostólico. Não vou ler aqui porque o nosso tempo já está se esvaindo, mas leia e procure aprender e conhecer o credo apostólico, né? Nós temos também, além do credo apostólico, a declaração cristológica de Nicéia, né? Ou seja, o credo de Nicéia, mais conhecido como credo niceno. Essa declaração de fé, esse credo, foi escrito para combater uma doutrina herética lá de um cara chamado Ário, que foi pastor em Alexandria. Ário negava a divindade de Cristo. Ário dizia que Jesus era maior do que os anjos, mas ele era menor do que o Pai. Então Jesus era maior do que os homens, maior do que os anjos, mas menor do que o Pai, né? E isso faria com que Jesus fosse um Deus em pequena escala, se é que ele era Deus, porque segundo Ário, ele era um ser criado e não gerado. Então, para os cristãos primitivos,
para a doutrina dos apóstolos, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E por isso esse credo começa dizendo, quando fala em Jesus, ele fala verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado do Pai e Filho unigênito. Isto é, da natureza do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, e da mesma substância do Pai. Então, para nós cristãos que cremos na ortodoxia, que cremos na palavra de Deus, Jesus é da mesma substância do Pai. Jesus não foi criado, Jesus é gerado do Pai e do Espírito. Então, Jesus é verdadeiramente Deus no mesmo pé de igualdade. E aí vem a doutrina da Trindade, que futuramente vocês vão aprender sobre ela. Então Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus queridos, nós terminamos aqui a nossa matéria Fundamentos do Cristianismo. Que Deus possa abençoar você, que você possa buscar mais profundamente o conhecimento da palavra. Conhecer a palavra, aprofundar na nossa fé, conhecer os tesouros, as riquezas espirituais que essa doutrina trará para você. Com toda certeza, você será uma nova criatura. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.